Agradecemos a presença de professores, alunos, ex-alunos, gestores e funcionários da Pontifícia Universidade Católica de Campinas que participam conosco desta última sessão do colóquio. E passamos à apresentação dos componentes da mesa, apresentando o professor doutor Padre José Aguiar Nobre, pesquisador de pós-doutorado em Filosofia da Universidade Federal do Paraná. Uma salva de palmas para o nosso conferencista. Acompanha o conferencista, professor mestre Frei Gerson da Silva Mercês, docente e membro do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, que será o mediador desta mesa. Lembrando que, ao término da conferência, haverá participação da plateia exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas entregues aos assistentes posicionados na plateia. Nós passamos a palavra a Frei Gerson da Silva para apresentar o conferencista e assumir a coordenação dos trabalhos que seguem. Boa noite a todos. Cumprimentamos os membros do Núcleo de Fé e Cultura, o professor Dr. Padre José Aguiar Nobre, que gentilmente aceitou o nosso convite. É com satisfação que o Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas oferece à comunidade universitária e a todas as pessoas interessadas mais um colóquio intitulado Educação Superior Católica à luz do instrumento Labores. Educar hoje e amanhã, uma paixão que se renova. É um trabalho conjunto, realizado com a finalidade de colaborar com a missão da universidade de produzir, enriquecer e disseminar o conhecimento, contribuindo com a construção de uma sociedade solidária, justa e fraterna. A cada semestre, o Núcleo de Fé e Cultura realiza um colóquio com temas que enriquecem e esclarecem a importância da relação fé e cultura. Para nos ajudar a melhor compreender o sentido de nossa missão de educadores, o professor Dr. Padre José Aguiar Nobre apresentará a conferência Os Desafios da Formação Humana Contemporânea na Perspectiva do Instrumentum Labores. Professor Dr. Padre José Aguiar Nobre é bacharel em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, bacharel em Teologia pelo Instituto São Paulo de Estudos Superiores, licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, Unifai, membro do Grupo de Pesquisa Fé e Cultura PUC-Rio, membro da Associação Latino-Americana de Filosofia de la Educación. É integrante da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião SOTÉ, membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, FINEDUCA, pós-doutorando em Educação da PUC Campinas, concluindo também a pesquisa de pós-doutorado em Filosofia na Universidade Federal do Paraná. Doutor em Teologia na área de Teologia Sistemático-Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tem pesquisado sobre revelação divina, cristologia, antropologia teológica e patrística, nos campos das políticas públicas da educação, financiamento da educação, pesquisa sobre a ética do bem viver em Paul Ricoeur. Compõe o quadro de pareceristas da editora Intersaberes, revisor de periódicos. Atualmente está pároco reitor do Santuário Nossa Senhora de Lourdes, em Curitiba, Paraná. Então, nós agradecemos a presença do professor Nobre e passo a palavra para o senhor. Eu agradeço imensamente o convite. É uma responsabilidade muito grande refletir com vocês esse tema
todo esse currículo que ele leu, eu considero filho de Deus, candidato ao paraíso. Acho que resume tudo. Eu recebi esse convite em fevereiro, como foi dito aí no início, esse evento aconteceria em março e, na realidade, acontece nesse tempo. De lá para cá, eu tive que retrabalhar o texto, de modo que a minha apresentação fez uns slides para poder facilitar a nossa visualização. Por exemplo, o tema, eu tenho que lidar com dois, acostumado a trabalhar só aqui, mas eu tenho que passar. Não sei se vai... não, tem que ligar primeiro, né? Esse só funciona quando ligado. Esse tema, Instrumento Labores, educar hoje e amanhã, uma paixão que se renova. Essa paixão que se renova, essa palavra tocou muito fortemente em mim quando me debrucei sobre esse documento. Então, organizei a minha fala de três partes ali, compreendendo os entornos desse instrumento Labores e a sua relação com a atualidade. Um segundo passo, os desafios da formação humana no contexto da educação superior católica. E o final, o último tópico, a praxis da formação humana no contexto das diversidades e mudanças. Eu me esforcei bastante para ser fiel ao documento, até para que tenhamos juntos essa possibilidade de visitar ou revisitar o documento. Inevitavelmente, tudo aquilo que a gente lê e tem feito aí de análise de conjuntura da atualidade está implícita aí nessa minha fala, que surge a partir dessa compreensão dos entornos do instrumento Labores. No mundo em profundo movimento em que vivemos, graças a Deus ele é dinâmico, esse documento ele não nasce, essa reflexão, essa preocupação da Universidade Católica de trazer esse texto para ser revisitado pela comunidade acadêmica na atualidade, ele nasce de uma intuição do Papa Bento XVI, em 2011, quando convidou uma equipe para poder celebrar os 50 anos desse documento do Vaticano II, Gravissima Educationis, e 25 anos do Ex Corde Ecclesia, do João Paulo II. Então, isso, 2011, 2014, nasce o instrumento Labores. Eu não consegui achar uma imagem maior ou mais visível, que é o que nós refletimos hoje. No primeiro documento, Gravissima Educationis, no proêmio, na página lá 581, está dizendo assim: os homens mais plenamente conscientes de sua dignidade e dever anelam por participar sempre mais ativamente na vida social e, sobretudo, na vida econômica e política. Então, esse desejo profundo de, ali já em 1965, quando foi escrito esse documento, essa consciência da Igreja, desse desejo humano de participar sempre mais ativamente da vida de uma forma geral. Então, quais são os desafios para a formação humana, segundo a perspectiva desse instrumento Labores? Quando a gente tem esse tema diante de nós, a nossa primeiro desejo é de fazer uma lista, elencar quais são eles. E isso vai aparecer no decorrer da nossa visão de mundo, da nossa... ao deparar com, ou tomar consciência de que o ser humano, ele tem, eu até vou colocando em negrito ali de propósito, ele tem o dever de tomar consciência da sua dignidade, dos seus deveres. Essa palavra ela é fundamental. Quando o ser humano toma consciência da sua dignidade, do seu dever, tudo em seu entorno ganhará uma configuração diferente. Então, entende-se que os admiráveis progressos da ciência, da pesquisa científica e da técnica, ele tem que necessariamente fazer essa complementação e aproximação cada vez mais estreita e recíproca entre os povos. Nasce essa maneira de compreender a dignidade humana, os deveres dos seres humanos, vai permitir que as pessoas tenham
tudo em sua ação, tendo em mente essa necessidade de uma aproximação, de uma complementação entre os povos e não o seu contrário. Ainda essa consciência da dignidade do dever humano vai permitir que os profissionais da educação tenham em seu alcance, aí entra na perspectiva da formação de professores. O professor Samuel Mendonça, que eu trabalho muito junto com ele, falou bastante, eu vi a apresentação dele sobre a necessidade de formação de professores, e está muito em consonância isso. Assim, os profissionais da educação têm ao seu alcance a grande oportunidade de contribuir com a formação humana integral numa mentalidade inclusiva. Na atualidade, cada vez mais marcada pelo egoísmo, eu fiquei pensando, oxalá, se toda a comunidade envolvida na Universidade Católica de Campinas tivesse a oportunidade ou o luxo de refletir juntos sobre a riqueza que está nas mãos do educador, de maneira prioritária, de fazer essa mentalidade inclusiva ser assimilada ou acolhida pelos jovens que por aqui passam. Educar é agir com confiança e esperança. Eu uso a expressão IL, de instrumento labores, poderia usar lá a Congregação para a Educação Católica, mas para sintetizar, toda vez que aparece, eu usei várias vezes IL, né, para ser fiel ao documento. Ele traz esse elemento da confiança e da esperança que deve estar constante na consciência do ser. Atualizam-se, e ele traz esse dado da Gravissima Educationis, lá de 1987, atualizam-se com novas experiências os métodos de educação e instrução, tentam-se gigantescos esforços para aplicá-los a todos os homens, embora ainda seja excessivamente grande o número de crianças e de jovens que se veem privados até da formação básica, e muitos outros não gozam da educação conveniente, onde a verdade se cultive junto com a caridade. Veja que esse texto, há mais de 50 anos, nós, ao deparar com ele, a gente vê que ele não ainda parece escrito para hoje. Eu trouxe alguns elementos em seguida que vão mostrar isso da nossa triste realidade de um mundo que ainda sofre os dilemas do analfabetismo. Refletir, pois, sobre os desafios da formação humana na contemporaneidade a partir do instrumento Labores não se trata de uma comemoração desvinculada da realidade, mas, muito pelo contrário, requer uma tomada de consciência dessa contemporaneidade para que se tenham cada vez mais clareza de que o bastão da corrida da vida, da existência, está nas mãos do homem odierno. Tem um documento escrito assinado pela presidente da ONU, a Irina Bokova, e o documento com esse nome, Responsabilização, é um relatório na educação, cumprir nossos compromissos. Ele traz esse dado. Hoje, 264 milhões de crianças e jovens que não frequentam a escola. Esse é um problema que nós temos de combater juntos, porque a educação é uma responsabilidade compartilhada, e o progresso somente pode ser sustentável por meio de esforços comuns. Continuando, isso é essencial para cumprir as ambições do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para a Educação, a ODS 4, que está aí, parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Governos, escolas, professores devem desempenhar um papel de liderança de mãos dadas com os próprios estudantes e seus pais e responsáveis. Isso é um relatório de 2017 e 2018, que mostra essa realidade de analfabetismo pelo mundo afora. No Brasil, no jornal O Globo, no caderno Educação, diz que temos 13 milhões de analfabetos. Isso é recente, e não consegue a redução há 3 anos, diz a Unesco, em todo o mundo. São 100 milhões de analfabetos. Essa triste realidade de falar da educação hoje, a educação superior católica, ela não pode fazer vistas grossas, mas tomar consciência sempre maior.
Entende-se que o quadro que aí está desenhado, entretanto, deverá ser visto como um motivo não como um motivo de desolação, mas como uma oportunidade de um olhar mais ajustado nessa direção, pois entende-se que os tempos difíceis são os mais oportunos para o agir humano de formação humanizadora. Como diz aquele forte ditado, mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Diante dos desafios que aí temos, é preciso que a gente olhe como oportunidade, não como um momento de desolação. O instrumento Labores aponta que, para a aplicação prática dos seus ideais, as conferências episcopais devem se preocupar em aplicá-los às diversas situações locais. Eu pensei em 2 documentos, o documento de Medellín, que celebramos 50 anos aí, e o documento de Aparecida. O documento de Medellín, a conferência de Medellín, fala o seguinte: o desejo de uma educação libertadora, isto é, que transforma o educando em sujeito de seu próprio desenvolvimento. A educação é efetivamente o meio-chave para libertar os povos de toda servidão, para fazê-los ascender de condições de vida menos humanas, inspirado no Populorum Progressio, tendo-se em conta que o homem é o responsável e o artífice principal do seu êxito e de seu fracasso. A Medellín vai buscar no Populorum Progressio essa preocupação com a educação e diz ainda, e essa educação libertadora de que a América Latina necessita, é essa educação que ela necessita para redimir-se das servidões injustas e, antes de tudo, do seu próprio egoísmo. Esta é a educação reclamada por nosso desenvolvimento integral, reafirma o documento de Medellín. A Conferência de Aparecida, que foi celebrada há 10 anos, no ano passado, é interessante observar que ele tem a figura do nosso Papa, o atual Francisco. Ele estava como responsável pelo documento, lá o Bento XVI, mas Francisco estava aqui, tem outras fotos deles, há 10 anos, e o Francisco recorre muito, levando o documento de Aparecida para o mundo inteiro. O que diz Aparecida sobre a educação? Aponta que neutralizar a cultura da morte com a cultura cristã da solidariedade é imperativo, que diz respeito a todos nós e que foi objetivo constante do ensino social da Igreja. Está lá no número 480. Então, esse imperativo de neutralizar a cultura da morte, que as baleias vão mudando de nome conforme o tempo, e essa necessidade de uma consciência constante de todos para fazer acontecer essa que ele chama de cultura cristã, que a Universidade Católica tem como missão disseminar ou cativar o jovem para acolher esse ideal. É preciso evitar qualquer tipo de reducionismo antropológico, produção, competitividade, mercado, pois que, com frequência, essas pedagogias submissas a esse tipo de proposta, advinda desses tipos de reducionismos, são contrários à vida, à família, a uma sadia sexualidade. É necessário insistir no autêntico fim de toda a escola. É chamada a se transformar em lugar privilegiado de formação e promoção integral mediante a assimilação sistemática e crítica da cultura. O documento de Aparecida, lá no número 328, traz essa preocupação da educação católica superior. É preciso perguntar, então, sobre a contribuição da Universidade Católica frente a essa cultura secularizada. As universidades católicas terão o desafio de desenvolver com fidelidade a sua especificidade cristã, visto que possuem responsabilidades evangélicas que instituições de outro tipo não estão obrigadas a realizar. Essa consciência, essa chamada responsabilidade evangélica, que faz parte, eu penso, o padre responsável, João Batista, né, todo o tempo, quando estava seminarista, percebia esse esforço profundo de formação da equipe, de toda a comunidade,
e muitas vezes participei de celebrações. Então, esse trabalho comum de fazer com que as pessoas... Eu tenho usado conscientemente a palavra acolhida. Eu penso que é o grande desafio humano hoje eu lembro do professor Hermínio, fui aluno dele, ele dava aula aqui, e ele falava assim: eu fico pé da vida quando vocês fazem questão de não querer acompanhar a literatura paulina. Então, eu penso que hoje nós vivemos numa cultura assim, eu escuto aquilo que me interessa. Aquilo que não me interessa, eu não acolho. E a maneira como a gente oferece, como a gente cativa. Estava escutando ainda um professor dizendo assim, se a gente vai ao mercado, ninguém traz 1 quilo de carne que esteja em estágio de putrefação. Mas se alguém fizer uma cara feia, a gente acaba comprando essa cara feia. Então, essa maneira de acolher aquilo que é essencial para a formação humana hoje, um pouco de parênteses aí dos slides, é um grande desafio que faz com que essa responsabilidade evangélica esteja inerente à vida de cada ser que circula pelo ambiente das universidades católicas. Entre elas, essas, como que eu chamei lá, de contribuições, destacam-se a pedagogia, propostas de trabalhos, o diálogo fé e cultura, fé e razão, e a formação de professores, alunos e pessoal administrativo através da doutrina social e moral da Igreja, para que sejam capazes, olha o desafio, de compromisso solidário com a dignidade humana, de serem solidários com a comunidade e de mostrarem profeticamente a novidade que representa o cristianismo na vida das sociedades latino-americanas e caribenhas. Isso ainda um pouco do documento de Aparecida. Para isso, é indispensável que se cuide do perfil humano, acadêmico e cristão, dos que são os primeiros responsáveis pela pesquisa e pela docência. Esse grande desafio que pelo tamanho, pela a própria liberdade de pensamento que a universidade reivindica, eu penso que se as pessoas que têm o luxo de acolher, de dar contato com ele. Eu trabalhando em Curitiba na Pastoral do Batismo, por exemplo, lá acontece no sábado de manhã, e os pais chegam com aquela cara assim de saco de ter que vir aqui fazer preparação de batismo, chama de curso de batismo. Aí eu falo, vocês têm 2 opções, ou falar que saco que está aqui, ou então que luxo que nós temos de refletir sobre o batismo encontrado dentro da nossa agenda. E aí eles respiram de uma outra maneira, a acolhida de outra forma. Então, dentro da universidade, com professores, com tanto final de ano, final de semestre, tantas coisas para ler, pensar nessa acolhida de uma forma, como a gente oferece esse que ele chama de cuidado do perfil humano, daquele que é o principal responsável pela pesquisa e pela docência. Em síntese, o atual cenário já está fortemente atrelado a uma mentalidade secularizada cuja globalização, ao invés de favorecer a promoção humana e o seu desenvolvimento, essa globalização acabou afunilando os contrastes na maneira de concepção da vida, tanto pessoal quanto social. Relativismos e fundamentalismos se tornaram marcas do nosso tempo. Frente a esse retrato, a gente passa para o tópico 2, os desafios da formação humana no contexto da educação superior católica. A pergunta, na prática, como deve ser, então, uma universidade católica? Esse desafio da formação humana integral, o que é isso, esse humanismo cristão? Essa universidade que é lugar privilegiado de educação à vida, ao desenvolvimento cultural, à formação profissional, ao empenho do bem comum. Ela reivindica um clima de convivência entre os atores do processo educativo. Talvez em torno de uma bandeja de laranja e as conversas vão surgindo. Eu não posso deixar de relembrar que essa dimensão desse clima de convivência entre os atores é fundamental. Até hoje, eu falo constantemente com a professora Constança, o professor Germano, que é o magnífico reitor dessa universidade, eu não perdi o contato, e como aluno dele. O professor Samuel, vou várias vezes na casa do Samuel. Então, enfim, a professora Graciema, como eu gostaria de revê-la.
a professora Vera, esse professor Tarcísio, e por aí vai. Essa possibilidade. Quantas vezes tomamos cerveja juntos na casa dele, do professor Tarcísio? Eu estou fazendo uma busca na memória da minha vida, cada um tem a sua experiência. Então, essa necessidade de, sabendo estabelecer limites, mas fazer com que essa convivência possa acontecer, o documento destaca como um macete, uma saída prática de fazer acontecer a educação que se espera, uma educação integral do ser humano. Esse clima é imbuído pelos valores não só afirmados, mas vividos, pela qualidade dos relacionamentos interpessoais que ligam os professores e os alunos entre si, pelo cuidado que os professores têm diante das necessidades dos alunos e das exigências da comunidade local, pelo claro testemunho de vida oferecido pelos professores e por todos os funcionários das instituições educativas. Frente aos desafios da formação, é preciso ter sempre presente que o esforço do conhecimento e da pesquisa não deve ser separado do sentido ético do transcendente, de modo que ciência e ética, ciência e transcendência não se excluem reciprocamente, mas se conjugam para a maior e melhor compreensão do homem e da realidade no mundo. Isso é óbvio para todo mundo, mas o documento eu quis trazer porque nos faz ver que no mundo onde parece que valores já não deixam de ser valores, há uma confusão geral na grande maioria, aquilo que é essencial permanece. O documento enfatiza a importância da estima recíproca, da cordialidade, do respeito como condições para despertar um senso de pertença que favoreça a aprendizagem. Em outras palavras, aponta que a formação humana genuína não se efetiva em um ambiente de moldura, de individualismo, de antagonismo ou de frieza recíproca. Vale destacar, deste modo, que o instrumento Labores uma parte crescente de jovens, isso aqui é pesado, distancia da igreja institucional. A ignorância ou o analfabetismo religioso crescem. A educação católica é uma missão contra a corrente. A citação continua. Como educar para a liberdade de consciência, tomando uma posição diante de um campo imenso de convicções e de valores numa sociedade globalizada? No que concerne aos professores, estamos diante do fato de que a desculturação limita o conhecimento deles sobre as heranças culturais. O fácil acesso às informações hoje amplamente divulgados, não acompanhado por uma consciência crítica na sua seleção, está favorecendo uma notável superficialidade entre os estudantes e entre muitos professores. Um empobrecimento não só de imaginação e de pensamento criativo. Então, ele faz esse retrato lá no próprio documento, na página 37, desse triste retrato que paradoxalmente, a riqueza da internet ou do acesso à informação acaba trazendo esse dado que empobrece o pensamento crítico e criativo. Como lidar, então, com a atualidade, com essa realidade, com esses dados? O único ponto de encontro, esse aqui também é muito forte. Para mim, se rasgasse todo o documento e ficasse com esse, talvez marcaria mais profundamente. Diz assim, em muitas situações, muitos jovens, muitas vezes, o único ponto de encontro entre o jovem e os mensageiros do Evangelho é a instituição de ensino. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. A gente sabe disso. Então, diante da passagem pela vida, muitas vezes o jovem encontra apenas num educador alguém com quem ele possa ter essa referência de um mensageiro do Evangelho. Daí a importância de ter o educador da instituição católica uma experiência com a riqueza do mistério, a fim de que adquira tamanha capacidade formativa para contribuir igualmente com esse ideal de formação integral que inclui também a dimensão religiosa plural. Indo para a última parte, a praxe da formação humana frente às diversidades e mudanças atuais.
Em vista da construção do conhecimento, indaga-se qual será a contribuição da Universidade Católica em vista da educação à paz, ao desenvolvimento e à fraternidade da comunidade humana universal. Qual será essa contribuição? O educador de uma instituição católica será sempre um testemunho credível. Olha, não está dizendo que ele será, é um outro leque da discussão, mas ele é um ser credível. De onde nasce essa sua credibilidade? Não que os outros de outras escolas não o sejam, mas no sentido de um plus, de um deverá ter um olhar transparente, de um magis, no sentido inaciano da palavra. O educador da instituição católica, pela formação, pela identidade que a própria instituição tem, ele tem esse diferencial, esse plus, que é o que o aluno vai perceber na sua vivência. Diferentes antropologias devem permear a sua formação. Visão de educação que se espera da antropologia filosófica, da verdade, a social, da paz, cujo foco será conduzir o educando às práticas relacionais e existenciais, a da memória, da promessa, que Samuel Mendonça trabalhou ontem, o que faz referência aos costumes, o que leva a sério o desenvolvimento sustentável, tão necessário. Trabalhei esses dias Laudato Si, na PUC do Paraná, e foi de uma riqueza tão grande o número de perguntas nesse sentido. Então, tem um documento profundo aí que exige o homem vai morrer de qualquer jeito, o mais rico morre depois, o pobre, por viver em realidade insalubre, vai primeiro. Mas se a gente não acordar para essa realidade do desenvolvimento sustentável, a gente vai perecer. E diz aí o Papa no outro documento, Laudato Si. E diante dessa antropologia teológica que vai ajudar o ser humano a reverenciar o transcendente, o próprio Deus. A identidade da educação católica superior indubitavelmente dará uma base de vida para todos os que por ela passarem. É isso que nós esperamos e que todos almejam, pois alicerçada nos ideais cristãos. Ideais esses que saberão valorizar as riquezas das demais religiões sem perder a sua própria identidade. Eu falava do testemunho que nasce e que gera a credibilidade do professor, que nasce dessa sua maneira natural de expressar a sua experiência com Deus, que tem o modelo de Jesus com os discípulos de Emaús, partir da experiência de vida dos jovens e também dos colegas para colocar-se numa disposição de serviço incondicionado. Nesse sentido, ao experimentar esses valores numa grande comunidade educativa, o ser humano será capaz de formar a grande sociedade. Vale destacar que na dinâmica própria da educação superior, os seus elementos e os seus desafios não diferem dos da escola católica dos anos iniciais. Eu achei interessante isso. Mas na universidade, no ensino superior católico, aquilo como a educação que recebe das escolas católicas faz o seu downward lá na universidade. Os desafios da formação humana circunscrevem-se a uma preparação para a pessoa culta do século XXI, a fim de que ela esteja preparada para os trabalhos e os desafios que ainda não existem, mas que, sendo cidadãos conscientes da sociedade da informação digital, terá a maleabilidade necessária para as mudanças que compõem a nossa atual conjuntura na geopolítica mundial de uma mentalidade online e offline. Frente ao mundo do trabalho, por exemplo, e da desocupação, a Universidade Católica ela é desafiada a gestar pessoas dotadas do sentido de justiça, de profunda solicitude pelo bem comum, educando a prestar especial atenção aos pobres, aos oprimidos e procurando ensinar aos alunos a serem cidadãos globais. Eu achei interessante essa maneira, né? O cidadão do mundo, o cidadão global, que está lá destacado no próprio documento. A instituição superior católica propõe formar homens e mulheres com pensamento crítico, dotados de elevado profissionalismo, mas também de uma humanidade rica e orientada em colocar a própria competência a serviço do bem comum.
Eu ouvi umas críticas esses dias no jornal, na Gazeta do Povo, em Curitiba, sobre esse idealismo, que ele chama de idealismo barato, o etéreo, do bem comum, mas na compreensão não é no sentido de massificação, mas de potencializar o ser humano para que seja educado para o coletivo. Seus desafios sintetizam-se em pesquisa, ensino e várias formas de serviço. Eu achei, isso já é conclusão final. Ciência e humanidade se despontam como dois pontos de uma mesma realidade que devem caminhar de mãos dadas, pois que nascem de uma inspiração cristã. Essa dimensão de não fazer a separação, uma coisa, eu falo que a experiência de Deus, ela é diferente da experiência de laboratório. Ela fica impregnada no próprio, na condição do ser. O profissional formado na instituição católica se destacará de modo exímio na capacidade científica e, como um magis, um plus, terá um horizonte mais amplo e significativo daquele constituído pelas legítimas expectativas profissionais. O elan da pedagogia, dos desafios da formação humana a partir do instrumentum laboris, em contraposição à lógica imposta pelo liberalismo econômico e o da parábola do semeador, que se preocupa em semear nem sempre com a possibilidade de ver os resultados da sua ação. Nesse sentido, ressalta-se um aspecto fundamental da educação, que é o respeito pelo tempo das pessoas e pela consciência de que as verdadeiras mudanças exigem longos tempos. Isso eu achei profundo também. Concluindo, os profissionais que saem daqui, eles devem distinguir-se pela capacidade de formação em tom maior, em tons de totalidade, pois que a fragmentação do saber não se encontra neles espaço para habitação. Tem a valorização e riqueza do diferente, bem como a capacidade de diálogo entre os vários pontos de vista, faz deles seres completos, integrados, realizados. É, em última palavra, um jovem formado no ideal do bem viver protagonizado na antropologia filosófica de Paul Ricoeur, cuja vida realizada e feliz está no limiar do seu horizonte. São jovens estimulados a apreciar os valores morais com consciência reta e a assumi-los por adesão pessoal. Aí ele diz assim no documento: roga, pois, insistentemente a todos os que se responsabilizam pela educação, cuide que jamais se prive a juventude desse sagrado direito de ter a sua consciência reta e assumir as suas posturas por decisão e adesão pessoal. Um pouco disso do que eu preparei. Muito obrigado por me escutar com paciência. Fico à disposição para, se alguma motivação ou se falei alguma bobagem, a gente possa dialogar. Nós